Ok, então mais uma vez aí, boa noite para todos. Sejam bem-vindos aqui na nossa aula, tá? Então, meus irmãos, estamos aí chegando no final do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19, ok? Capítulo 19 é a nossa aula 19 também. Cada aula a gente tem feito um capítulo, tá? Então, o capítulo 19 hoje é um capítulo bem joia, um capítulo muito importante, tá? Que fala da segunda vinda de Cristo, ok? A segunda vinda de Jesus. Então, nós estamos aqui, só para você se situar aí, nós estamos aqui em relação ao livro de Apocalipse, tá? Mas antes da gente entrar no capítulo 19, vamos passar rapidinho aqui pelo nosso esquema aqui da nossa escatologia, ok? Só para ficar assim bem fixado a nossa escatologia, que é a maneira que a gente interpreta aí o Apocalipse, profecias, tá? E aí nunca esqueça disso, que cada igreja, cada grupo tem a sua escatologia. Então, a nossa escatologia não é a mesma que alguns grupos próximos de nós, como os adventistas, como os presbiterianos, como outros grupos aí. Então, isso é importante a gente sempre estar lembrando, tá? Nós seguimos uma linha de interpretação que não é a mesma de outros grupos. Então, esse aqui é o nosso esquema de escatologia, a maneira que a gente enxerga as profecias bíblicas aí do livro de Apocalipse, tá? E onde a gente pode se situar no livro, saber para onde é que a gente está indo, tá ok? Então, olha só, deixa eu tirar aqui e a gente vai só jogando aqui rapidinho, e aí se você tem perguntas sobre isso, eu sei que a gente já está vendo esse quadro desde o primeiro capítulo, mas a ideia é essa mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Então, imagine que esse aqui é a nossa linha do tempo, tá? Então, hoje nós estamos na chamada época da igreja, ou dispensação da igreja, ou época da graça, ou dispensação da graça, como queiram chamar, tá? Então, época da igreja. Então, a época da igreja, em relação ao Apocalipse, está lá no capítulo 1 ao capítulo 3, sendo que o capítulo 1 é o passado, são as coisas que viste, tá? Lembra dessa referência em Apocalipse, que é o capítulo 1, versículo 19, né? Onde João recebeu a ordem de Jesus para escrever as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer. Então, essa é a melhor divisão que a gente pode fazer em relação ao livro de Apocalipse, tá? Tem várias divisões que a gente pode fazer, mas eu creio que essa é a melhor, que vem do próprio livro. Então, as coisas que viste é o capítulo 1, é a visão que João teve de Cristo lá na ilha de Patmos, de onde ele escreve o livro, tá? E ele tem a visão de Jesus na sua glória, Jesus glorificado. Ele descreve o capítulo 1, tá? O capítulo 2 e o capítulo 3 é as coisas que são, ou seja, é o presente, é o tempo da igreja, tá? Então, capítulo 2 e capítulo 3 é a mensagem às igrejas. Então, é o nosso presente. Então, se você quer saber onde nós estamos hoje, no livro de Apocalipse, hoje, aqui enquanto a gente está tendo essa aula, é capítulo 2 e capítulo 3. É o tempo da igreja, tá? Ou época da igreja. E quando a gente fala que a gente está no tempo da igreja, isso já define uma linha teológica, ou uma escola teológica, ou uma corrente teológica, que é o chamado dispensacionalismo, tá?
dispensacionalismo, que vem de dispensação. O que é dispensação? Dispensação é época, tá? Então, nós aqui da Igreja Evangélica dos Irmãos do Brasil, Igreja dos Irmãos do Mundo, seguimos a linha dispensacionalista. Ou seja, nós cremos que Deus dividiu toda a história em épocas, ou pelo menos 7 épocas, né? Começando lá com Adão e Eva, antes da queda, era um tempo, era uma época, chamada época da inocência. Depois que eles pecaram, então veio uma outra época, quando eles conheceram o pecado, aí veio a época da consciência, aí depois a gente teve a época do governo humano, quando eles se organizam como governo, a questão da Torre de Babel. Depois tem a época patriarcal, que é a época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele período ali, né? Depois vem a época, ou a dispensação da lei, lá com Moisés, os 10 mandamentos, os reis, né? O tempo da lei. E aí vem a época da igreja, que é quando a igreja começa, e essa época não é a última época. Depois da época da igreja, a gente vai ter a última dispensação, que é chamada dispensação milenar, onde está para o futuro, tá? Então, para nós dispensacionalistas, a época da igreja ela vai terminar com o próximo evento escatológico, que é o chamado arrebatamento, tá? O arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus volta para os santos. É quando Jesus vem buscar a sua igreja. Todos que fazem parte da igreja serão arrebatados por ocasião da volta de Jesus aqui no arrebatamento, tá? Quem estiver morto nessa época do arrebatamento vai ressuscitar. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados para encontrar o Senhor nas nuvens, tá? Então, é assim que nós olhamos. Então, daqui da onde nós estamos para frente, a única profecia bíblica para ser cumprida é o arrebatamento. Não há nenhuma profecia se cumprindo antes do arrebatamento. Não há sinais para o arrebatamento. O arrebatamento é algo iminente. Nós não sabemos quando será o arrebatamento. Pode ser daqui a um ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, né? Desde quando Jesus subiu e ele falou que ia voltar, já se passaram 2023 anos, por aí, né? Mais de 2000 anos. Então, não há sinais para o arrebatamento, nós não podemos pegar nenhum evento que acontece, nem pandemia, nem ataque às 2 torres, nem guerra, nem Primeira Guerra, Segunda, Terceira, o que for, nem cometa. A gente não pode falar que nada disso é profecia para o arrebatamento, tá? Nada está impedindo o arrebatamento de acontecer. Então, cuidado com isso. Mas isso é a nossa interpretação. Quem não é dispensacionalista é aliancista. É uma outra linha de interpretação. Então, eles têm, aí eles vão falar que hoje a gente já está no princípio das dores, e tudo isso é o princípio das dores e tudo mais, coisas que nós já estudamos aí nas outras aulas. Então, assim, quem está certo? Nós estamos certos para a nossa visão, eles estão certos para a visão deles. Cada qual no seu quadrado. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, tá? É dessa maneira. A gente precisa conhecer o que nós cremos, a maneira que nós cremos, e saber o porquê que eles creem diferente, ok? Tem alguma pergunta sobre isso aí? Tranquilo?
É assim que as coisas funcionam, meu irmão, nesse nosso meio aqui cristão, tá? Ok? A gente precisa saber conviver com nossos outros irmãos de outras denominações, de outras igrejas, tá? Então, eles creem para lá e a gente crê para cá. É isso, e assim a gente vai até a volta de Jesus e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Depois que aconteceu o arrebatamento, segue-se o tempo do chamado período tribulacional, ou tempo da tribulação, tá? E a tribulação, ela está na maior parte do livro de Apocalipse. Do capítulo 4 até o capítulo 18 está falando do tempo da tribulação. Então, repare que a maior parte de Apocalipse é para falar do tempo da tribulação. Ok? Do capítulo 4 ao capítulo 18. Então, veja que nós já estamos um tempão falando sobre a tribulação, tá? Então, a tribulação, você sabe que é um período de 7 anos, que é dividido em duas partes, né? 3 anos e meio iniciais, onde acontecem alguns eventos aqui, nesses 3 anos e meio iniciais. Tem o meio da tribulação, onde o anticristo vai se manifestar como o anticristo mesmo, tá? Aqui no início da tribulação, ele vai aparecer como falso Cristo. É o primeiro cavalo lá dos selos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Cavalo branco. Então veja que o capítulo de hoje, que é o capítulo 19, vai aparecer um cavaleiro num cavalo branco. Aqui no capítulo 6, tem um cavaleiro no cavalo branco, tá? Então não pode confundir esse cavalo branco e seu cavaleiro do capítulo 6 com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, tá? O primeiro é o anticristo, não é Cristo, é o anticristo. Esse que nós vamos estudar hoje é Cristo, capítulo 19, ok? Então, a tribulação é um período de 7 anos, tá? Isso vem lá da profecia de Daniel, do livro de Daniel, chamado as 70 semanas, tá? Que são 70 semanas de anos. Então, nós sabemos que já se cumpriram 69 semanas das 70 até Cristo, foi cumprido até Cristo, até a entrada triunfal dele em Jerusalém, foi cumprida a semana 69. E aí, então, está faltando uma semana, que é uma semana de anos, que seriam 7 anos, que é o tempo da tribulação. Ok? Então, a tribulação, ela tem basicamente 2 propósitos. Primeiro, de acordo com as 70 semanas, é a purificação da nação de Israel. Tá? Purificação da nação de Israel. Então, olha só, nós que somos dispensacionalistas, tá? Nós entendemos que Deus não rejeitou a nação de Israel, tá? O Messias veio para Israel, eles rejeitaram o Messias, que era Cristo, a igreja entrou, que é o tempo que nós estamos hoje. Quando a igreja for tirada, arrebatada, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, tá? Então, o tempo da tribulação é para a purificação da nação de Israel. Um dos propósitos. O outro propósito são os juízos de Deus sobre o mundo, tá? Onde nós temos na tribulação 3 séries de 7 juízos. Os 7 selos, no capítulo 6, as 7 trombetas, no capítulo 8 e capítulo 9, e as 7 taças, no capítulo 16. São os juízos de Deus sobre o mundo. Tá? Então, é a purificação da nação de Israel e a purificação do mundo mesmo. Né? É no tempo da tribulação que Deus vai manifestar a sua ira sobre esse mundo, sobre tudo que eles fazem hoje. Tá certo? A outra coisa que a gente define aqui também
é o chamado pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo diz que a igreja ela não vai passar pelo tempo da tribulação. Para nós pré-tribulacionistas, a igreja não estará aqui nesse mundo quando começar esse tempo de tribulação. Então, para nós, a gente não deve ter medo do anticristo, seja ele quem for, tá? Perseguição, todos esses juízos aqui, porque a igreja será arrebatada antes, para nós pré-tribulacionistas. Nem todo grupo crê assim. Por exemplo, os aliancistas, eles creem que a igreja vai passar pela tribulação. E aí eles vão dar outra interpretação, tá? Mas essa não é a nossa interpretação. Bem, enquanto está acontecendo a tribulação de 7 anos, lá no céu vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro. Tá? Nós vamos falar sobre isso hoje, no capítulo 19. O que é bodas? Bodas é festa de casamento, tá? Então, é a festa de casamento entre Cristo e a sua igreja, tá? Jesus tirou a sua noiva desse tempo terrível que vai acontecer no mundo e levou para o céu, vai levar para o céu, tá? Ele não vai deixar a sua noiva passar por todo esse sofrimento do mundo, tá? Então, as bodas do Cordeiro vai estar acontecendo lá no céu, tá? Depois disso, é o capítulo que nós vamos ver hoje, é o capítulo 19, que é a volta de Jesus com os santos. É a chamada segunda vinda, ok? A segunda vinda em poder e glória. Então, preste atenção. Para nós que somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, nós cremos na volta de Jesus em 2 fases, ou 2 etapas. A primeira no arrebatamento, e 7 anos depois do início da tribulação, a volta dele em poder e glória, tá? A volta dele em poder e glória. Então tem que ter cuidado, que alguns textos falam sobre o arrebatamento e outros textos falam da segunda vinda em poder e glória, tá? Vamos ver hoje o capítulo 19 aí. O que vai acontecer no capítulo, na segunda vinda de Jesus? A batalha do Armagedon, que nós já estudamos, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse tempo que é o Armagedon. Tá? O que é o Armagedon? É o final da tribulação, é quando as nações se reúnem sobre o poder de Satanás, o anticristo, falso profeta, para destruir a nação de Israel, aqui, que estão sendo perseguidos, tá? E aí Jesus volta para essa batalha do Armagedon. Claro que eles são vencidos, há então o julgamento das nações, Satanás é preso por 1000 anos, vamos ver o capítulo 20, e o anticristo e o falso profeta, eles são lançados vivos no lago de fogo, tá? Nesse momento aqui, nós cremos em pelo menos mais 2 ressurreições, que é a ressurreição dos santos da tribulação, ou seja, os santos que vão se converter nesse tempo da tribulação e vão morrer, e vão para o céu, e vão ressuscitar aqui, tá? E os santos do Antigo Testamento também, né? Davi, Daniel, Moisés, que são os santos do Antigo Testamento, eles vão ressuscitar aqui, tá? Aqui nessa ressurreição é a ressurreição da igreja, depois aqui os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento, ok? Depois disso, começa então o milênio, isso já é Apocalipse 20, tá? O tempo que Jesus vai reinar nesse mundo, e nós seguimos a linha pré-milenista. Por que pré-milenista? Porque a segunda vinda de Jesus se dará antes do milênio, tá? E nós cremos nesse milênio ser um tempo de 1000 anos literais, onde Jesus vai reinar por 1000 anos literalmente. Nem todos os grupos creem no milênio literal. Por exemplo, os amilenistas,
são chamados amilenistas, os aliancistas, né? Como os presbiterianos, eles não creem no milênio como nós cremos, eles creem no milênio simbólico, tá? Nós não, nós cremos no milênio realmente literal de 1000 anos, tá? Mas a gente vai ver isso no capítulo 20, tá? Depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer a chamada rebelião final. É o Gog e Magog. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente vai estudar lá sobre isso, tá? O que é a rebelião final? Como Satanás estava preso durante os 1000 anos, ele vai ser solto, tá? E ele vai ser solto, e ele vai arrastar uma multidão como a areia do mar, que estava no milênio, para uma última batalha, rebelião contra Cristo e contra Deus. Então é a última peneira que vai ser feita aí com os ímpios, né? Que estavam no milênio, desfrutando de um tempo de justiça, de prosperidade, mas não eram eleitos, e eles vão seguir a Satanás, tá? Vão ser derrotados e vão ser lançados, Satanás vai ser lançado para dentro do lago de fogo, né? Lá, e vai haver, então, o chamado o grande trono branco. O que é o grande trono branco? O grande trono branco é quando todos os ímpios vão ressuscitar. Todos os ímpios, desde Caim até o último ímpio aqui nessa rebelião final que vai morrer, vai ressuscitar aqui no chamado o grande trono branco, onde Deus vai julgar esses ímpios, tá? E eles vão ser condenados e vão ser lançados para o lago de fogo. Depois do grande trono branco, sim, só tem santos, tá? Santos da igreja, santos da tribulação e santos do Antigo Testamento e santos do milênio. Aí sim, então, é que nós temos a eternidade, que é o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, que é já o capítulo 21 e capítulo 22, tá? E assim a gente fecha, então, o livro de Apocalipse, tá bom? Então, hoje, o capítulo 19, nós estamos aqui, ó, capítulo 19, tá? Então, como eu falei, a maior parte de Apocalipse é falando sobre a tribulação, do capítulo 4 ao capítulo 18, né? Sendo que apenas o capítulo 6, 8, 9 e 16 é que falam dos juízos de Deus propriamente ditos. Os outros capítulos, como o capítulo 7, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, são capítulos de explicação, que explicam algo desse tempo aqui, tá? Então, nunca pode perder esse entendimento aí, tá? Aí vem o capítulo 19, falando da segunda vinda, capítulo 20, falando do milênio, e 21 e 22, falando do novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Então, se você consegue colocar isso na sua mente, você fica joia para você entender realmente a estrutura do livro de Apocalipse, tá? Porque a ideia minha aqui, e é assim que eu faço, é que quando alguém fala ou menciona alguma coisa de Apocalipse, automaticamente na minha mente eu já sei aonde é o contexto que ele está falando. A gente tem as nossas interpretações, e aí a gente fica fácil entender se está falando do tempo da tribulação, do milênio, da volta de Jesus, né? Ou do novo céu e nova terra. Tá bom? E só para concluir, a gente tem, em relação ao livro de Apocalipse, a gente tem a visão futurista, tá? Tem várias interpretações para o Apocalipse. Por exemplo, tem aqueles que creem que o Apocalipse já se cumpriu tudo no passado. Esses são os preteristas, tá? Tem aqueles que têm a visão que o Apocalipse vai se cumprindo na história, tá? Como os adventistas, né? Onde cada evento eles tentam encaixar em alguma coisa de Apocalipse, né? Então, aconteceu a pandemia, então eles vão buscar algum momento, alguma coisa em Apocalipse para dizer que a pandemia está lá em Apocalipse, né? Esses têm a visão histórica.
Tem aqueles que têm a visão alegórica de Apocalipse, tá? Onde tudo é alegoria, tudo é imagem, nada é literal, tá? Então, esse tem a visão histórica. A nossa visão para o livro de Apocalipse é a visão futurista, tá? O que é a visão futurista? É que a partir do capítulo 4 para frente, está no futuro. Nada que está do capítulo 4 para frente já aconteceu. Tudo é para o futuro. Após o arrebatamento, tudo é para o futuro. Essa é a nossa visão futurista. A gente sabe que tem simbologia no Apocalipse, mas os símbolos são para explicar algo literal, né? Por exemplo, capítulo 13, João diz que ele vê uma besta, um monstro surgindo das águas, né? Então, João viu isso. Mas o que isso representa? Era o anticristo. Isso é para dizer, né, que vai surgir um homem, e ele tem lá todo esse poder, mas a literalidade está na questão que é um homem mesmo, e não um monstro que vai surgir no final, comendo, matando todo mundo. Não, é o anticristo que vai surgir lá, e tudo mais. Tá bom? Alguma pergunta sobre isso, sobre esse quadro? Alguma dúvida? Alguma coisa que descobriu aí entre as nossas aulas? Curiosidade? Tudo ok? Ricardo, Ou não? só para me ficar bem antenado aqui, são 3 ressurreições que vai ter, Pois é, olha só. Quando a gente for ver lá em Apocalipse, ele vai falar que bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Tá? A primeira ressurreição que é mencionado lá vai ser essa aqui, ó, do Antigo Testamento, tá? Mas antes dessa, a gente já sabe que tem a ressurreição da igreja. Então, para nós temos uma ressurreição, que é a ressurreição da igreja. Aqui nós temos pelo menos mais 2, que é a ressurreição dos santos da tribulação, que é mencionada em Apocalipse 20, versículo 4, se eu não estou enganado, tá? E a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Então, alguns consideram uma ressurreição só, tá? Tudo junto. Então, seria 1, 2, tá? E está faltando mais uma ressurreição, que é dos ímpios, que vai acontecer aqui no tempo do trono branco. Então, ou você fala que são 3 ressurreições, sendo que essa aqui englobam 2, ou você fala que são 4 ressurreições. Eu gosto de falar 4, porque eu digo, a primeira é a ressurreição da igreja, a segunda é a ressurreição dos santos, e a terceira é a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, tudo junto, né? E a ressurreição dos ímpios, tá? Então, você fala 3 ou 4, dentro da nossa visão aqui. Deu para entender? Naldo? Só uma coisa. Obrigado. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Por que vai existir essa separação dos santos do Antigo Testamento, sendo que eles já morreram, primeiro que nós, e por que isso? Depois que a igreja ressuscitar, depois que vai ser eles? Isso tem a ver com a nossa linha em relação a dispensacionalismo e aliancismo, tá? Para nós dispensacionalistas, Deus tem tudo dividido, tudo certinho. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Tem promessas para a igreja e tem promessas para Israel. Opa. Quer dizer, entendeu? no caso... Nós que somos dispensacionalistas. Os aliancistas, que é o contrário do dispensacionalismo, então quem não é dispensacionalista é aliancista. O que o aliancista diz? Não, Israel não existe mais. Então, hoje é só a igreja. Então, nada aqui é para Israel.
Então, aí ele já vai dar outra interpretação. Agora, por que que há a separação? Porque, olha só, qual é a promessa para a igreja que nós temos? É o arrebatamento. Israel, o povo do Antigo Testamento, não espera arrebatamento. Daniel não esperava o arrebatamento. Abraão não espera o arrebatamento. Nenhum deles nem entendiam esse conceito de arrebatamento. Era um mistério, era a igreja. Isso já veio com Paulo, tá? Mas o que que eles esperam, o pessoal do Antigo Testamento? A vinda do seu Messias para um tempo de onde eles vão governar o mundo, que seria o milênio, porque há muitas promessas para Israel que ainda não foram cumpridas e que vai ser cumpridas no milênio. O milênio não é para a igreja, ainda que a gente vai participar ao lado de Jesus, mas o milênio é para cumprir as promessas para a nação de Israel, tá? Para a nação de Israel. Então, Deus tem essa divisão aí, dentro dessa visão dispensacionalista. Tá? A dispensação é época. Ok? É porque aqui na grande tribulação vai ter os santos, né, que vão morrer, vão crer, mas vão morrer. Esses aqui não faz parte só do povo de Israel, né? Não, olha só. Você tem 3 tipos de santos. Os santos da igreja, que somos nós, os santos da tribulação e tem os santos do Antigo Testamento. São os santos do Antigo, os santos de Israel, entendeu? É por isso que tem essa divisão aqui. Então, lá no milênio, vai ter a igreja, vai ter santos da tribulação e vai ter santos do Antigo Testamento, lá no milênio. Lá no milênio vai ser só o ressuscitado, né? Só o ressuscitado, exatamente. Olha só, a grande confusão, irmãos, entre essa questão dispensacionalismo e aliancista, é que às vezes a gente quer aplicar coisas que é para Israel na igreja. Tem muito versículo aí que a gente aplica na igreja, mas não é para a igreja, é para a nação de Israel. Tem muito versículo, tá? Então, a pessoa está errada? Depende. Se ela for dispensacionalista, ela está. Se ela for aliancista, não, porque para ele tudo é um povo só agora, né? É só a igreja, então pode pegar qualquer coisa do Antigo Testamento e aplica na igreja que para ele está tudo ok, né? Mas isso fura toda a interpretação aí, tá certo? Certo. Irmãos, isso é importante, a gente Ricardo, entender. Oi, por não. Eu pensei que eu tinha ligado já o meu microfone. Mas aí nesse caso, por exemplo, agora nós estamos na época da igreja, né? Isso, na nossa época presente, existem alguns israelitas que se convertem, né? Judeu que se converte, né? São vários, né? E aí, como é que fica eles? Eles exatamente. são do Israel. Aí eles vão subir com a igreja? Boa pergunta. Um judeu hoje que se converte, ele vai fazer parte da igreja, tá? Ele vai subir aqui no arrebatamento. Ok? Então, você tem que ver que quando a gente fala nação de Israel, é a nação como um todo aqui, tá? Então, hoje a gente está aqui. Se o judeu se converte, e muitos deles se convertem, eles fazem parte da igreja. Eles vão ser arrebatados aqui. Tá? Mas a nação de Israel, como nação, ela vai ficar. Outra coisa, o que você falou aí, algumas pessoas falam em 4 ressurreição, outras em 3. Na igreja dos irmãos, é aceito tanto que pode ser 3 como 4? Porque você falou assim, eu prefiro falar em 4. Porque eu penso assim também, porque é um modo de pensar meu, claro, né? Que seria só 3, né? Aí, no momento que os santos da tribulação ressuscitar, eu penso que aqueles que estão esperando o do Antigo Testamento também seria o momento, né? Mas eu penso, tranquilo. Vou dizer que é fechado. Mas aí não está errado
Também, Não, né? não, não está errado. Desde É. que você entenda que são dois grupos que vão ressuscitar. Não, com certeza, isso eu sempre soube. Aqui, se você fala três, você tem que dizer, é uma ressurreição aqui, mas são dois grupos Dois tipos de distintos. grupos, Israel E os da tribulação. Entendeu? Sim. Ricardo, Entendi. Sim, Obrigado. por não. eu tenho mais uma pergunta. Passa lá. Quer dizer, tipo assim, aí hoje a igreja, né? A igreja vai ser arrebatada, os mortos vão ressuscitar, né? Para subir. Em Cristo, em Cristo. Pois é. E Faz os parte da igreja. ímpios que estão hoje? Os ímpios que morreram desde Caim, todo ímpio, desde Caim, eles estão no inferno hoje, em tormento, não dormindo, não esquecido, nada disso que esses grupos ensinam, estão em tormento, tá? Eles só vão ressuscitar aqui no trono branco. Pois é, isso que eu estava confuso. Então, se o ímpio morre hoje, ele vai para o inferno, ele vai esperar passar tudo isso aqui ainda. Então, no mínimo, se o ímpio morre hoje e acontece o arrebatamento e a tribulação, então ele ainda tem 1007 anos para esperar. Verdade, Entendeu? Porque é só aqui que é a ressurreição dos ímpios. Foi muito bom isso. Esclareceu bastante. Que antes eu tinha um negócio, né, que ressurreição só ia ter uma, né? Antes da gente estudar o Apocalipse, né? Só ia ter uma. E aí Deus ia separar os seus e os outros para o outro lado, né? Mas não vai ser assim, né? Tem a separação, mas primeiro vai ser os eleitos, né? Primeiro vai ser os que Deus escolheu para ser salvo. A igreja. Entendi agora. Exatamente. Oi, quem é que quer perguntar? Não deve perguntar, só reforçar o que está falando aí com relação à época da igreja, inclui tanto os judeus quanto os gentios, desde quando começou a igreja. Aí, Atos 2. Né? Então, aqueles gentios e judeus que se converterem até o arrebatamento vão subir para a igreja. Exatamente. E vão fazer parte da igreja. Não há confusão aí, porque começou capítulo 2 de Atos, a igreja. E começou com quem? Com os judeus. Os judeus faziam parte da igreja, quando começou a igreja. Então, esses judeus vão subir junto com a igreja, até o arrebatamento. Então, isso é importante para a gente. Paulo tratou disso, né? Lembra do que ele fala, o muro da separação, e era um mistério que eles não entendiam no Antigo Testamento. Como é que Deus pega dois povos, gentios e judeus, e faz um só? Como ele diz lá, né? Ele pegou 12 e fez um homem só, que era a igreja. Exato. Tá bom? Eu estou preparando uma mensagem com relação à ressurreição. Certo. Somente a ressurreição. Mas qual a ressurreição? Aqui da igreja? Da igreja. Aqui é no capítulo 15 de Coríntios. Isso. Está falando aqui da ressurreição da igreja. Da igreja. Tá? Exatamente. Bem, ok, meus irmãos. Vamos entrar, então, aqui no capítulo 19. Então, olha só, o capítulo 19 está aqui, olha. Finalmente saímos da tribulação. Tá? Os últimos dois capítulos, que foi o 17 e o 18, foi para falar do sistema religioso na tribulação, que era a meretriz, vai até ser mencionada aqui nesse capítulo, e o sistema econômico e a sede do anticristo, que era a Babilônia. Foram destruídos aqui. Tá? Então, agora nós vamos falar sobre a segunda vinda, que é o capítulo 19. Ok? Então, nós estamos aqui agora, tá? Indo para o final. Vamos lá, vamos entrar no capítulo 19. Bem, capítulo 19, versículo 1 diz assim: depois destas coisas, ou seja, depois do quê? Capítulo 18, que foi a destruição do sistema econômico, religioso e a sede
a cidade sede, que eu creio que o anticristo vai construir essa cidade lá na Babilônia, ali pela banda do Iraque, por ali, né, Mesopotâmia, e vai ser destruída, tá? Então, depois dessas coisas, depois da destruição de todo o sistema, João diz, ouvi no céu, então a cena é no céu, uma como que grande voz de numerosa multidão. Então, é do povo que está lá no céu. Todo mundo que está no céu dizendo o quê? Aleluia. O que significa aleluia? Alguém sabe? O que é aleluia? Ora, vocês não são pentecostal, mas o que é aleluia? Aleluia, você sabe que é a única palavra que todos os povos podem falar junto, de todas as línguas. Pode pegar todas as línguas e eles falam aleluia, né? A maioria Deus seja louvado. Deus seja louvado, louvado seja Deus, tá? Então, quando a gente fala aleluia, Deus seja louvado. É uma expressão aqui. Uma curiosidade aqui sobre aleluia. Em todo o Novo Testamento, é só nesse capítulo que aparece a palavra aleluia, tá? Em todo o Novo Testamento, apenas no capítulo 19 de Apocalipse é que nós vemos a palavra aleluia, que acontece algumas vezes aqui, tá? No Antigo Testamento, é só no livro de Salmos, que aparece lá. Então, olha só, essa multidão, depois de ver a queda da Babilônia, fim da tribulação, eles estão falando isso, né? Deus seja louvado. Por quê? Porque a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então, há uma adoração no céu depois que cai o sistema lá, tá? Final da tribulação. Versículo 2, aí eles falam, por que eles estão dando aleluia e tudo mais? Por quê? Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, quer dizer, a gente, lá no céu, porque a gente vai estar no céu, a gente vai reconhecer que tudo que está acontecendo na terra, tudo que Deus fez da tribulação, são juízos justos e verdadeiros. Porque, pois julgou a grande meretriz, aqui a grande meretriz, você já sabe, estudamos sobre ela no capítulo 17, e o que é a grande meretriz? É o sistema do anticristo. O sistema, no caso do 17, é o religioso, e no 18 é a Babilônia, é o econômico, tá? Então, o povo lá está adorando a Deus porque ele julgou a grande meretriz. E essa grande meretriz, o que ela fazia? Corrompia a terra. Lembra? Como temos a visão futurista, então isso está falando do tempo da tribulação. Então, a grande meretriz, a falsa religião do anticristo, ela rompeu a terra naquele tempo, com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Servos aqui está falando dos santos da tribulação, tá? Então, lá no céu está se dando aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, porque Deus julgou, Deus destruiu o sistema do anticristo na tribulação, tá? E vingou o sangue dos seus servos. Você lembra lá no capítulo 6, o quinto selo, que falou das almas debaixo do altar, que estão clamando por justiça, né? Até quando não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você lembra que esses eram os mártires, né? Ou serão os mártires, né? Aqueles que vão morrer na tribulação pelo sistema do anticristo, tá? O 666, e eles estão lá no céu, o espírito deles está no céu, clamando por justiça. Então, nesse momento aqui, então, é que eles veem a Deus fazendo aquilo, né? Porque lembra que Deus fala para eles, né? Para eles aguardarem um pouco, porque logo
eles seriam vingados. Então, é esse momento aqui que está acontecendo, tá? Então, essa adoração é por causa do sistema que já caiu lá. Versículo 3, então, tem outra adoração, tá? Então, versículo 1 e 12, eles estão adorando pela queda da Babilônia. Aí o 3 é basicamente a mesma coisa, que fala, segunda vez disseram, parece que o mesmo grupo lá no céu. Aleluia, de novo, né? Louvado seja Deus, por quê? E a fumaça, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, tá? Então, eles estão adorando a Deus porque a Babilônia não vai mais ressurgir, não vai mais voltar. Depois que cair no final da tribulação, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, isso indica que não vai mais se erguer. Eles vão achar que podem erguer, porque eles vão lá por Armagedon, né? Mas eles não vão mais, tá? Versículo 4, então, temos essas duas figuras aqui, que são os 24 anciãos e os 4 seres viventes, tá? Esses dois grupos aqui, eles aparecem pela primeira vez lá no capítulo 4, quando João chega aqui no chamado Salão do Trono, Salão de Deus, né? Quando João chega aqui, ele identifica esses 24 anciãos que estão sentados ao redor do trono, tá? E mais esses 4 seres viventes que estão aqui na frente do trono, tá? Então, esses 4 seres viventes, um com com rosto de águia, um com rosto de homem, outro com rosto de boi e outro com rosto de leão, tá? E aí eles tinham essas 6 asas que João identificou. Então, esses aqui são um grupo uma classe de anjos, tá? São os mesmos seres que Ezequiel viu, que quem mais viu? Isaías, no capítulo 6, você lembra que ele fala que eram serafins que tinham 6 asas, né? São 6 asas, né? Com 2 voava, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, né? E eles ficavam falando santo, santo, santo. É o mesmo grupo que João vê. Então, qual é a nossa interpretação para esses 4 seres viventes aqui? É que eles representam a criação de Deus, tá? Representam a criação de Deus. Qual é a nossa interpretação para os 24 anciãos? É que eles são representantes da igreja. Então, a igreja está representada nos 24 anciãos. Falou em 24 anciãos, é a igreja. Falou em 4 seres viventes, é a criação de Deus, tá? Então, fala que os 24 anciãos, ou seja, nós, a igreja, quando estivermos lá no céu, e os 4 seres viventes, ou seja, a criação, nesse momento, o que eles vão fazer? Se prostraram-se e adoraram a Deus. Então, nesse momento, no fim da tribulação, pouquinho antes da volta de Jesus, vai haver, então, essa adoração, né, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então, a igreja e a criação vão se prostrar e adorar a Deus e vão dizer amém. O que significa amém, irmãos? Assim seja. Fala isso. Assim seja. No final da oração, né? No final da oração, a gente diz o amém. Amém significa que assim seja. Então, você ora e no final você diz amém, ou seja, que assim seja, né? O que é que assim seja que eles estão falando? Eles estão confirmando aquilo que essas vozes falaram, né? Que a fumaça da Babilônia nunca mais vai surgir de novo. Então, amém, que assim seja, né? E glória a Deus por isso, aleluia. Então, é a adoração aqui da igreja e dos 4 seres viventes, tá? Versículo 5. Versículo 5, então, nesse momento, saiu uma voz do trono, ok? Uma voz do trono, não diz de quem é essa voz, não é de Deus, porque vai falar sobre Deus, mas essa voz sai do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus,
todos os seus servos. No caso, servos aqui é todo mundo que está lá no céu. Então, essa voz diz para que todos devem dar louvores a Deus, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Ok? Então, é um chamado para adorar a Deus. Versículo 6. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, de novo, aleluia, pois reina o Senhor, pois nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha lá, então, nesse momento também tem essa adoração, e essa adoração é pelo quê? Pois reina o Senhor. Quando é que o Senhor vai reinar aqui? É o milênio, tá? É porque está se reconhecendo no céu que já vai chegar o milênio e Jesus vai reinar, ok? Então é uma referência lá. Versículo 7. Versículo 7, então, é o texto que a gente conhece muito bem, né? Mas vamos olhar um pouco mais esse texto lá. Versículo 7, então, diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, olha só, quem é que está falando isso aqui? Alegremo-nos, quer dizer, está na primeira pessoa do plural, então quem está falando se incluiu no meio, né? Vamos nos alegrar, vamos exultar e vamos dar glória a Deus. Então, primeira coisa, quem está falando, a gente tem que olhar o versículo anterior, que é o versículo 6. Quem está falando é essa grande multidão aqui, né? Voz de numerosa multidão. Ok? Então, alegremos-nos, vamos exultar, vamos dar glória a Deus, por quê? Porque são chegadas as bodas. O que é bodas? Festa de casamento do Cordeiro, que é Cristo, né? Cuja esposa, quem é a esposa? A igreja. É a igreja, e assim mesma já se ataviou, já se aprontou. Ok? Então, aqui está falando da festa lá no céu. Ok? Tem alguma pergunta sobre isso? Qual é a dúvida? Irmão Ricardo, Sim, pois não. só a definição de aleluia, como você expressou, é somente nesse verso aqui. Aí a pergunta é, quando eu comecei a andar na igreja, eu falei, por que nós não damos glória a Deus e aleluia, né? Porque é o comum de hoje, né? Então, me foi trazido para esse capítulo e ele explicou que é somente nesse tempo que toda a igreja e os seus santos, né, vão dar glória a Deus, aleluia. Correto? Ou seja, não é para estar já dando glória a Deus, aleluia, glorificando antes, porque é somente aqui, depois que acontecer tudo e que tiver vencido, que o Senhor Deus está verdadeiramente sendo adorado. Não sei se concordo muito, mas na realidade eu vejo assim. Aham. É uma explicação, né? Mas eu vejo que a gente não fala glória, aleluia, porque a gente não quer ser confundido com os pentecostais, que falam muito isso, né? Uhum. Mas é uma expressão, né? Porque senão, se fosse isso, a gente não deveria também falar o quê? O amém. Porque está aqui também, né? Ah. Então, eu acho que não é errado a gente falar aleluia, né? Porque veja que isso é uma expressão e o que acontece hoje é que ficou uma coisa banal, né? Qualquer coisa a gente fala aleluia, qualquer coisa a gente fala amém, né? Mas veja que há um motivo realmente. A pessoa que falou isso está certo. Porque eles falam aqui, porque agora estão reconhecendo mesmo que o negócio caiu mesmo, né? Mas, não sei, a gente tem que pensar sobre isso, né? Uhum. Mas eu não vejo, eu particularmente pensando aqui rápido, não vejo problema da gente falar aleluia. A questão é que a gente
tem que ter cuidado, porque a gente logo se confunde com os pentecostais, né? Tá. Mas é uma boa colocação. Somente isso. Eu entendi o que você está falando. Vamos lá. Alegremos e exultemos porque são chegadas as bodas do Cordeiro, né? Então é aquela festa de casamento. A esposa já está lá, que é a igreja, lá no céu, né? Então, essa é a dificuldade que eu tenho de ser aliancista, porque o aliancista, para o aliancista, a igreja não está no céu aqui. A igreja está onde? Está lá na terra, sofrendo a tribulação. Tá? Mas nós somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Então, a igreja está no céu, naquela festa de casamento, tá? Versículo 8. Pois lhe foi dado, repara que foi dado, tá? Porque nós não temos, como Paulo disse, nossa justiça própria, nossa justiça é Cristo, né? Por isso foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, tá? Então, olha só, santos aqui, pelo contexto, está falando dos santos da igreja, porque está falando da noiva, tá? Mas os nossos atos de justiça, a gente tem atos de justiça própria? Sim ou não? Não. Não. Né? Paulo disse que nossos atos de justiça são justos, mas em Cristo, tá? Então, nunca pode esquecer isso aqui, tá ok? Mas essa é a roupa que fala lá, né? Então, como o seu Bill dizia, lá no céu a gente vai ter só uma roupa, que é uma roupa de linho fininho, branco, resplandecente, né? Acho que todo mundo está assim, né? Jesus, a noiva que somos nós, os anjos também, fala da roupa deles, né? Enfim. Agora, o versículo 9 é uma coisa aqui que eu tenho pensado e eu fui ver na apostila do seu Bill, e o seu Bill até concordou, né? Na verdade, eu concordei com ele concordou comigo, né? Mas olha lá, versículo 9 diz assim: então me falou o anjo, tá? Detalhe, que anjo é esse aqui? Que anjo é esse aqui? Daí aquele que tu falava com João? Exatamente, você lembra que tem um anjo que está levando João para cima e para baixo, mostrando as coisas, lá do capítulo 1. Uhum. Desde o capítulo 1, tem esse anjo, né? Como dizia o Luiz, pastor Luiz Rodrigues, né? É o Uber, acho que ele disse, é o Uber do João, é o que anda com ele, né? Então, esse anjo aqui, né? Então, me falou o anjo. Escreve, João, né? Escreve o quê? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Quantas bem-aventuranças tem em Apocalipse? Quando eu falar quantas, número em Apocalipse, pensa logo no 7. 7. Que é o número da perfeição. Quantas igrejas? 7. 7. Quantos selos? 7. Quantas trombetas? 7. Quantas taças? 7. Quantas vozes de trovão? 7. Quantas bem-aventuranças? 7. Tá? Se eu não me engano, essa aqui deve ser a quarta bem-aventurança, né? A primeira está lá no capítulo 1, bem-aventurados que leem, ouvem, guardam as profecias desse livro. Teve outra bem-aventurança que era os que desde agora morrem no Senhor, eu sei que a gente lê isso nos funerais, quando o crente morre, né? Mas o contexto direto eram os crentes na tribulação morrendo, né? E tem essa bem-aventurado aqui. O que é bem-aventurado? Feliz, né? Feliz, abençoado, é aqueles quem? Aqueles que são o quê? Chamados. Chamados para onde? Para a ceia. O que é ceia? A ceia é a combinância. Tá? É a parte da comida
Da onde? Das bodas do Cordeiro. Ou seja, bem-aventurado é aquele que vai ser chamado para essa mesa, para participar da festa de casamento do Cordeiro. Agora lá vem a pergunta pegadinha. Quem são esses bem-aventurados? É a igreja? Uhum. Aqui? Eu acho. O que você acha? Eu sei que lá no culto de comunhão, nessa parte, a gente fala, né? Mas olha só, bem-aventurado é aqueles que são chamados para a festa de casamento. A igreja não é a noiva do Cordeiro? Não pode estar sendo chamada para a própria boda de casamento. Ela já é. A noiva recebe convite para o próprio casamento dela? Não. É pegadinha mesmo. Não é verdade? É. Seu Bill, eu fui ler na apostila dele. Você lembra quando João Batista estava perguntando para João Batista se ele era o Messias? Ele disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Aham. E a gente sabe que João Batista provavelmente foi o último ou um dos últimos da dispensação, antes da dispensação da igreja, né? João Batista ele faz parte dos santos do Antigo Testamento. Então, João Batista ele não faz parte da igreja. Ele disse: eu não sou, eu sou o amigo do noivo, tá? Então, assim, não é para você, na hora da ceia, o pastor falar e você, tá errado, nada disso, para com essa maluquice, tá? Mas só para você pensar aqui desses chamados. A noiva, ela não é chamada. A noiva é a noiva, né? Ela não recebe convite, né? Então, quem seriam esses chamados? Esses chamados são todos os que estão lá, que não são a igreja. Os santos do Antigo Testamento, os santos da tribulação. Quem mais? Quem mais que tem no céu? Tem os anjos, tá todo mundo lá, tá? Então, só para a gente pensar aqui, tá? Mas como alguém disse, não, mas pode-se falar que é a igreja. Tudo bem, não tem problema com isso também. Mas só para você pensar, tá? Ou seja, bem-aventurado é aquele que está lá nessa festa. Porque se está lá é porque está salvo e está no céu. Tá certo? E detalhe, isso aqui é a ceia das bodas do Cordeiro. Tá? Ceia é comida. É por isso que lá no nosso, nós que somos da Igreja dos Irmãos, praticamos o culto de comunhão com os 3 elementos, né? Que é os 3 elementos. O pão e o cálice, né? Que representa o ministério passado de Jesus, e a doutrina é a justificação, tá? Nós da Igreja dos Irmãos, praticamos também o lava-pés, que entendemos que também é uma ordenança, tá? Sim. Isso é o ministério presente de Jesus, e a doutrina lá é a santificação, ok? E também nós participamos, fazemos também o terceiro elemento, que é a parte da refeição, né? A refeição, aquele pão que a gente come, aquele sanduíche, alguma refeição mesmo, tá? É o ministério futuro, né, de Cristo, e a doutrina é a glorificação. Então, quando a gente faz aquilo indica esse momento aqui, dessa ceia, quando todos vamos estar aqui, né, participando aqui desse momento aqui, tá certo? Então, é a ceia das bodas, porque no capítulo 19 tem outra ceia, que a gente vai ver mais embaixo, tá? Então, tem uma ceia no céu, que é essa aqui, e tem uma ceia na terra, que a gente vai ver depois já o que é. É a ceia de Deus. Então, o anjo aqui acrescentou, né? São estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, o anjo falou: olha, João, é isso mesmo, vai acontecer isso mesmo, tá? Versículo 10. Versículo 10 é uma coisa que o João
fez aqui que não ficou legal, tá? Mas tem que dar aí um desconto para o velhinho que já estava lá com quase 100 anos, e está preso na Ilha de Patmos, ele está vendo tudo isso, e o velhinho, às vezes, fica meio maluquinho, tá? Porque, olha só, João vai tentar fazer algo e vai ser proibido de fazer isso. Já é uma coisa para a gente pensar. Prostrei-me, quer dizer, João, ante os seus pés, para adorá-lo. Adorar quem? O anjo. O anjo. Uhum. Que está mostrando as coisas para ele. Então, quando o anjo mostra para ele a ceia e tudo mais, e a festa, então João se joga nos pés do anjo para adorar a ele. E o que o anjo fala? Ele, porém, quer dizer, o anjo, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, João, na verdade, João ele tenta fazer isso por 2 vezes. Ele está repetindo aqui. Então, o anjo diz, olha, João, não é para me adorar, né? Eu sou um conservo teu, eu sou um servo como tu és, né? E você tem que adorar a Deus, como está sendo feito lá no céu, né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, quer dizer, a profecia, o Apocalipse, que ele está vendo tudo aqui, é sobre Jesus. Então, é ele que tem que ser adorado, e não eu sou só um servo. Né? O meu trabalho é só te mostrar as coisas e tudo mais. Então é interessante, né? Mas eu dou um desconto pro velhinho João, que era muita coisa para a cabeça dele, né? Mas ele é impedido de adorar aqui, né? Porque esse é um princípio, né? Ele não tem que adorar anjo, Ricardo, tem que adorar a Deus só. Oi. eu acho que isso aí também ficou para exemplo nosso. Tem que não adorar qualquer coisa que vem, né? Exatamente. Porque é exemplo para a gente, né? Eu vou por isso que eu vejo registrado isso aí, é muito importante para a gente ver, né? E hoje em dia as pessoas querem adorar qualquer coisa, até mesmo dentro das igrejas, né? Adorando qualquer coisa. Então, aqui nós vemos um grande exemplo, né? Esse anjo dizendo, olha, não faz isso. O único que pode ser adorado é o Senhor. Exatamente. O próprio anjo falou, adora a Deus, não é para adorar o anjo nem mais, né? Mas, enfim, aí versículo 11, então. Versículo 11, então, é que fala diretamente da segunda vinda. Porque ele diz, vi o céu aberto, João, né? E eis um cavalo branco, não confundir o cavalo branco do capítulo 19 com o cavalo branco do capítulo 6, tá? O branco ali é a falsa paz lá do capítulo 6, que era o anticristo, tá? Aqui é Cristo. O seu cavaleiro, que é Cristo, se chama fiel e verdadeiro, pode confiar. E julga e peleja com justiça. Isso é uma referência ao Armagedon, porque quando Jesus vier na segunda vinda, ele vem para julgar as nações, como vai fazer, e pelejar, guerrear com justiça, quer dizer, lá no Armagedon, que a gente vai ver aqui mais embaixo. Tá? Versículo 12, ele descreve esse cavaleiro para não deixar dúvida de quem é. E a descrição dele é muito parecida com a mesma descrição do capítulo 1, quando ele descreveu lá as coisas que viste, né? Aí fala, os seus olhos são como chama de fogo, isso é alegórico, né? Mas você sabe a questão de olhos em Apocalipse significa a onisciência, quer dizer que ele vê tudo, ele sabe tudo, né? E fogo é juízo, tá? É julgamento. Então, significa que quando Jesus vier na segunda vinda, ele vem para julgar as nações no Armagedon
como um juiz que sabe tudo, né? Que conhece tudo. Na sua cabeça há muitos diademas. Diadema significa coroa, ok? Tem duas palavras para coroas, coroa em Apocalipse, tá? A palavra diadema e a palavra Stéphanos, tá? Então, diadema é a coroa de rei, ok? Então, significa que ele vem para reinar como rei, não só como vencedor, mas como rei, tá? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está falando do caráter único dele, né? Aí, ninguém conhece, não adianta perguntar que nome é esse, e já está dizendo, não adianta que ninguém conhece, tá? Mas está falando do caráter único dele, tá? Versículo 13. Diz que ele está vestido com um manto tinto de sangue. Bem, sobre essa questão do manto dele, manto de Jesus que está molhado de sangue, tem algumas interpretações. Alguns acham que esse sangue é o próprio sangue dele, que derramou por causa da salvação, tá? Mas eu gosto mais da interpretação que esse sangue é o sangue que ele vai derramar no Armagedon. Então, seria o sangue das nações. Porque lembra que o Armagedon é uma guerra entre as nações do mundo contra Cristo. E vai ter derramamento de sangue lá mesmo, como a gente já viu no capítulo 14, e vai ver mais um pouco aqui, tá? Então, esse sangue, uma interpretação, seria o sangue de Cristo, ou esse sangue seria o sangue das nações do Armagedon, que vão ser derrotadas. Eu prefiro pensar, pelo contexto, que esse sangue é o sangue das nações lá do Armagedon. Ok? E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é que usa essa expressão Verbo de Deus no Novo Testamento? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João. O próprio João. Não, é o próprio João. É o mesmo que escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Então, ele tem essa linguagem. Mas isso aqui é para não deixar dúvida que esse está falando de Cristo, que é o Verbo de Deus. Ok? 14. E fala, ele diz, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ou seja, quem são esses que vão vir com Jesus na segunda vinda? Tá? Nós cremos que esse exército que há no céu é a igreja. Somos nós. Tá? Porque montando em cavalos brancos e vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, isso é uma descrição da roupa da igreja lá. Ele já até falou lá, né? Que a noiva vai receber essa vestimenta. Então, além desses aqui, que é a igreja, Jesus falou também, em Mateus 24, que os anjos também viriam junto, tá? Então, esse exército aqui poderia falar é a igreja, ok? Que já está redimida, com seus corpos glorificados, porque quando é que nós vamos receber corpo glorificado? Quando é que nós vamos ser redimidos? O nosso corpo vai ser redimido. Qual é o momento? Arrebatamento. A segunda vinda dele, né? O arrebatamento. É no arrebatamento. Uhum. Porque não é lá que a gente vai ressuscitar. Ser transformado e tal. Uhum. E quem estiver vivo vai ser transformado. Então é no arrebatamento que a gente vai receber os nossos corpos glorificados. Ok? Ok. Se a gente morrer hoje, o que acontece? O nosso corpo vai lá para o cemitério, para o pessoal enterrar e ficar chorando, e o nosso espírito vai à presença de Deus.
mas a gente ainda não está redimido completamente. É só na ressurreição que a gente vai ser redimido. Nossos corpos vão ser transformados na ressurreição. Ok? Então, esse aqui é a igreja. Tá? É a igreja. Aí você pode falar, e os santos do Antigo Testamento? Será que eles estão aqui no meio? Os santos do Antigo Testamento, nesse momento, eles já estão redimidos? Com os corpos transformados? Nesse Não, momento aqui, não, porque ainda eles já vão ressuscitar um pouco mais para frente. Tá? Porque nesse momento Jesus está vindo para o Armagedon. Então, depois do Armagedon, é que eles vão ser ressuscitados, tá? Os santos do Antigo Testamento, receber os seus corpos também glorificados, aí, para entrar no milênio. Ok? Bem. Então é a igreja, o exército aqui. E aí, versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada. Então, isso é alegórico. A ideia de sair da sua boca, a espada é a sua palavra, né? Significa que no Armagedon ele vai julgar com a sua palavra também, né? Aí, para com ela ferir as nações, é o julgamento das nações ali no Armagedon, Mateus 25. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele está falando do milênio. Tá? Toda vez que você vê regerar com cetro de ferro, Jesus reinando pelos séculos dos séculos, tal, provavelmente está falando do milênio. Tá? E aí o que acontece? E pessoalmente Jesus pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Lembra do lagar que falamos no capítulo 14? E esse lagar não é de pisar em uva, é de pisar em pessoas, é de pisar nos exércitos que vão ser esmagados e o sangue. Você lembra lá no capítulo 14? Qual vai ser a profundidade de sangue no Armagedon? Você lembra que ele deu uma figura? Até o freio dos cavalos. 1,5 metro de sangue vai correr por 300 quilômetros no Armagedon. Então, é isso que está falando aqui. Tá? Então, o Armagedon vai ser uma guerra mesmo, não é literal. Tá? Jesus vai vir e vai matar mesmo, de derramar sangue das nações, porque as nações vão estar lá. Ok? E 16, ele disse, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá? Então, como disse o camarada, isso não é... Você sabe que esse é o versículo que o cara que quer fazer tatuagem fala, né? O homem disse, mas até Jesus tinha tatuagem, então eu vou fazer uma, né? Ele fala aqui, né? Porque tinha na coxa dele estava escrito uma tatuagem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Mas eu olhei, procurei várias interpretações aqui, mas não achei uma legal, né? Mas só está falando, né? O manto dele e na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então veja que no Armagedon ele vai chegar, né? Porque vai ter as nações lá. Muitos vão achar que são os poderosos, né? Mas ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 17, então, é aquela ceia que eu falei, a chamada ceia de Deus. O que é a ceia de Deus? Então, versículo 17, vi um anjo posto em pé no sol, veja que é outro anjo, e ele clamou com grande voz, falando para quem? Todas as aves que voam pelo meio do céu. E o que esse anjo vai falar para as aves que voam pelo meio do céu? Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então, esse anjo é a representação, né? Ele vai chamar as aves do céu para quê? Para a ceia de Deus.
O que é a ceia de Deus? A ceia de Deus não é a ceia das bodas do Cordeiro, é outra ceia. E quem vai participar são as aves do céu. E o que é? Vamos comer Para carne. comam carne. Carne de quem? Dos reis, carne de comandante, carne dos poderosos, carne de cavalo, carne de cavaleiro, carne de todos. Quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Isso é o Armagedon. Ou seja, para elas virem comer a carne dos mortos, que vai ter muito lá no Armagedon, as nações. A gente sabe que vai ter tanto morto no Armagedon que vai levar, provavelmente, eu acho que é 7 meses, porque há uma referência de um tempo de 7, acho que é 7 meses, se alguém souber me corrija aí, tá? Entre o Armagedon e o início do milênio. Segundo, acho que foi o seu Bill falou, isso aí é para poder enterrar os corpos daqueles que vão morrer no Armagedon. Porque no milênio não é para ter corpo jogado, né? Vai ser um tempo de restauração e tudo mais, né? Mas aqui está falando é o convite para que as aves comam os corpos daqueles que vão morrer no Armagedon. 19. João diz, e vi a besta. Quem é a besta aqui? É o anticristo. Ok? E vi a besta, o anticristo, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, é o Armagedon isso aqui, tá? Então, João vê o anticristo com os reis, com os seus exércitos que estavam lá, reunidos naquele lugar, o Vale de Megido, ou o Vale de Josafá, tá? Que é o Armagedon, congregados, preparados para lutar contra quem? Contra Cristo e o seu exército. Olha só. Olha um negócio desse. E eles estão tão certos que eles vão vencer Cristo e o seu exército que eles estão lá reunidos. Você lembra que quem é que convence eles de ir para o Armagedon? Acho que é o capítulo 14. Você lembra daqueles 3 demônios semelhantes a rãs que Satanás vai enviar pelo mundo para convencer as nações para ir para o Armagedon? Então, eles estão lá, é uma coisa diabólica, né? Então, pode reparar, eles estão lá e Cristo vai chegando com esse exército do céu, né? E eles estão lá, prontos para guerrear mesmo, né? Mas eles vão ser mortos. E aí, o que vai acontecer? Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, quer dizer, o anticristo. E com ela, quer dizer, com o anticristo, quem? O parceiro dele. Quem é o parceiro dele? O falso profeta. Lembra desses 2 lá do capítulo 13, né? A besta que emerge do mar, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, tá? Que com sinais feitos diante dela, quer dizer, o falso profeta, ele faz sinais diante do anticristo, né? Para quê? Seduzir, enganar aqueles que receberam o quê? A marca da besta, que é o 666, e não somente isso, mas que eram adoradores da sua imagem. Você lembra, né? Está aqui a imagem, né? O falso profeta, com os seus sinais, que ele vai poder fazer cair fogo do céu, vai convencer os não eleitos na tribulação para receber a marca do 666
na fronte ou na mão direita, e ele vai convencer o mundo para que eles façam uma imagem. E essa imagem é de quem? É do anticristo. Então, eles vão fazer uma imagem do anticristo. Quando eles fizerem essa imagem do anticristo, o que o falso profeta vai fazer? Ele vai dar poder para essa imagem. E essa imagem não só vai falar, como vai matar aqueles que não adorarem a trindade diabólica. Então, vai ser um negócio terrível. Mas, nesse momento aqui, os dois, né? O que vai acontecer com eles? Os dois, quem são os dois? Tanto o anticristo como o falso profeta foram lançados vivos. Olha só. Então, se eles vão ser lançados vivos, é que ele não é bicho, não é nada, é vivo, é homem, né? Dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Ok? Então, quem está no lago de fogo hoje? Tem alguém lá? Ninguém. Ainda Jesus falou que o lago de fogo ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não tem ninguém lá. Os primeiros habitantes do lago de fogo vão ser o falso profeta e o anticristo no final da tribulação no Armagedon. Eles vão ser os primeiros moradores do lago de fogo. Eles vão ficar lá por 1000 anos sozinhos, se curtindo, ok? Esperando os outros lá, tá? Então, aqui no Armagedon é o fim do anticristo e do falso profeta, tá? E Satanás? Satanás, a gente vai ver no capítulo 20, que ele não vai aqui agora, nesse momento, para o lago de fogo. Ele vai ser preso no abismo. Em algum lugar, no capítulo 20, a gente vai ver, ele vai ser preso no abismo durante o milênio. Depois é que ele vai para lá, tá? E o último versículo diz, e os restantes, quem são os restantes? São as nações, que vão lutar no Armagedon. O que vai acontecer com eles? Foram mortos. Questão do lagar, né? Foram mortos o quê? Com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, ou seja, Jesus Cristo, né? E aí todas as aves se fartaram das suas carnes. Eles que vão morrer no Armagedon, tá? No Armagedon lá. Certo? Então, esse foi o capítulo 19, tá? Tem vários assuntozinhos aqui, mas o principal assunto é a volta de Cristo, a segunda vinda em poder e glória para lutar no Armagedon. Tá? E depois a ceia de Deus, que é a ceia dos abutres, para comer os mortos do Armagedon. Certo? Alguma pergunta, algum comentário sobre o capítulo 19? Queiram fazer? Cássio, Verso 16. Cássio, Oi. aqui tem um comentário de uma carta, né? Do 16 aqui. Carter? Sim. O que ele fala? Jesus, diz assim, Jesus usará uma faixa sobre o seu manto, que se estenderá até a coxa. Uma faixa que se estenderá até a coxa, com a inscrição de um título que enfatiza a sua absoluta soberania sobre todos os governantes humanos. Eu achei legal esse comentário aqui, o que tu acha? Não, pode ser. Ele não Deu para entender? Não, deu para entender. Ele não está querendo dizer que está riscado como uma tatuagem na coxa dele, né? Que seria só o manto escrito e estendido sobre a coxa. Pode ser uma explicação. Aí o menino da tatuagem não ia gostar. Ia gostar, Vem cá,
derrubar o versículo dele. Sim, Oi, Daniel. pode falar. Ah, aqui na apostila está dizendo assim: a tribulação acaba com a volta de Cristo, 1230 dias depois da abominação. Há 75 dias entre o fim da tribulação e o começo do milênio. Diz que durante estes 75 dias algumas coisas acontecerão. Era isso que você estava falando agora? É verdade, eu falei 7 meses, esquece, é 75 dias, queria me lembrar desse número. É isso, porque entre a segunda vinda e o início do milênio tem 75 dias, tá? Isso. E aí tem alguns eventos, né, como os 2 que são lançados no Lago de Fogo, o Satanás vai ser preso, tá? Julgamento das nações, né? E como dizia o seu Bill, também é o tempo o pessoal enterrar os cadáveres que vão ficar depois que os bichos vê lá os corpos. É 75 dias, é isso mesmo. Eu tá errando isso. Ricardo, Oi. esse versículo último lá, 21, quando fala que o restante vai morrer pela espada que sai da sua boca. Essa espada, ela seria simbólica, né? A questão da espada, eu acho que você pode interpretar das duas maneiras, porque é simbólica em relação à palavra, significa o juízo dele sobre o que ele vai fazer, mas também é a ideia de literal, porque eles vão morrer e vão derramar sangue também, né? Pois é, né? Vai passar Mas, mesmo. assim, de qualquer maneira, a palavra que sai da boca de Jesus, também não sei se é uma interpretação, ela pode, se ela significou vida, né? Quando ele disse Lázaro sai para fora, pode também significar morte, né? Ou não? Tem que ser uma coisa mesmo literal. Pode ser, né? Eu me lembro você viu aquele filme da Record, lá do Macedo, né? E nessa parte, quando Jesus vem, né? E o anticristo está lá, aí sai aquele fogo da boca de Jesus e sai matando todo mundo, né? Porque, tipo assim, presta atenção, lá no caso de Safira e Ananias, né? Pedro só fala assim, né? Relata o pecado deles e diz assim, por causa daquilo ele não ia sair dali vivo, né? E ele cai fulminado só com essa palavra, né? exatamente. Uma coisa assim a pensar, né? Literalidade, tem a literalidade porque a gente percebe a questão de sangue sendo derramado, e muito sangue, que é a simbologia do lagar, né? Sim. E tem a questão dos pássaros, que os pássaros vão comer a carne, né? O cadáver. Sim, vai ter que morrer, é morte mesmo, mas... morte mesmo, né? Morte porque vão ressuscitar, eles têm que morrer, na verdade, né? Eu acredito plenamente. É uma guerra mesmo, né? Como a irmã fala, eu acredito plenamente como a irmã fala, né? Como ele tá com poder, né? Como rei, reinando, então a sentença está com ele. Então ele está determinando ali que aquilo ali tem que morrer, tem que ser eliminado, para limpar, né? Então eu acredito plenamente nisso. E quando fala que sai da sua boca é justo e tudo mais, é que ninguém vai poder dizer que ele, ele não foi justo de ter matado todo mundo. Não, ele é justo, né? Sem contar que a Bíblia fala para nós, né, que 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos, né? Ele faz da forma como ele quer, rapidinho, do nada ele faz o que ele quer. Então, a maneira que ele vai destruir esse povo pode ser muito rápido, pode ser também devagar, ninguém sabe. O que interessa que vai acontecer, né? Vamos morrer mesmo. E pelo que a gente vê na Bíblia, a altura do cabresto do cavalo vai ser um tanto de sangue. Então, isso prova que vai ser muita morte. Muita morte. Verdade, 75 dias. Tá bom, então. Então, vamos parar aqui no capítulo 19, tá? E na próxima aula a gente vai ver o capítulo 20, que é o capítulo do milênio, que vai falar sobre o milênio, que acontece depois da segunda vinda. Ok? Então, vai estudar o capítulo 20 na próxima aula.